Olá! Boa noite com alegria, como diz a nossa convidada dessa noite, a doutora Ariane, empresária médica que estará conosco diretamente da cidade do Tocantins. É uma amiga querida que Deus nos apresentou e que estará hoje conosco falando sobre o 14º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento. E nós falaremos hoje sobre o reconhecimento da sua fraqueza dominante. Reconhecimento da sua fraqueza dominante. E o livro já começa dizendo assim: todo ser humano tem fraquezas, né? Então eu quero dar boa noite para você que já entrou. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutora Ariane, que estará aqui conosco. Eu vou agora fazer o convite para a Ariane e para também o Alexandre, meu esposo. Deixa eu entrar aqui no Instagram dos dois. Alexandre, você que já entrou e já está aqui. Eu vou pedir para que você convide mais pessoas para estar neste ambiente conosco. Boa noite, Ale. Boa 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 noite! noite! Boa noite com noite. alegria! Aí, Oi, Boa doutora! noite com boa Boa alegria. noite! noite! Glória Que a Deus. bom! Que Que bom ver bênção. vocês! Que alegria! Você Vamos falar sabe desse livro que, poderoso, hein? Uau! ó, entraram algumas pessoas aqui, Daniel, Paula, boa noite, Paula, pastor Israel, entrou o Leonardo, boa noite a todos vocês, Daniel. Eu queria pedir para vocês que já entraram aqui, que vocês enviem esse aviãozinho aí, ó, que tem aí no celularzinho de vocês, para o maior número de pessoas que vocês puderem, porque toda vez que a doutora Ariane, a nossa amiga Ariane, vem para essa live, o negócio é explosivo, é bombástico, hein? Tanto que hoje eu Amém! comecei aqui falando boa noite com alegria, vocês já sabem quem é a convidada da noite. Amo essa alegria, amo! Então, nós vamos falar hoje sobre o 14º capítulo, reconhecimento da sua fraqueza dominante. E aí, então, eu queria pedir para que você, Ale, se apresentasse, e daí vamos começar pelas mulheres, né? Vamos pedir para a Ariane se apresentar, para falar um pouquinho aí, depois o Ale se apresenta também, para que a gente possa ir para o tema. A Muita gente palavra está está com falando você, aqui Ari. que não está conseguindo entrar no. Estão mandando mensagem aqui para mim que não estão conseguindo entrar. Não sei se o meu está aparecendo que eu estou ao vivo aqui. Muita Vai gente ter que falando. aparecer, né? Porque se eu te aceitei, ué, por que será? Vou pedir para alguém testar aqui se eu tô aparecendo. Pede para alguém testar. Vocês que estão aqui nessa live, ó, que é novo aqui no meu Instagram, Leonardo, o Instagram Madeira, Machado. Oi, seu Machado. Olha lá, Alexandre. seu Seu Antônio. Machado. Eu acho que agora deu certo. Minha avó entrou aqui e acho que agora Ah, deu certo. então. Eu ia perguntar para vocês que se vocês entraram pelo Instagram do Bíblia Juntos. Então deu certo agora. É que começou agora, o povo vai entrando, né? Devagarinho. Ah, no Bíblia Olha Juntos não lá, ó. apareceu. Ué. Ó, aqui em cima, Sara, para mim tá escrito Renata Wolff Aí. e Só está entrando Bíblia pelo da Juntos. Renata. Pelo meu não Por tá que entrando. será? Será que eu saio, eu entro pelo da Bíblia, aí eu entrei pelo da Renata, eu entro pelo da Bíblia, obrigado, Sara. E eu chamo você, que aí vai Pode aparecer do ser. mesmo jeito. Não, se você entrou da Bíblia, em tese, você está participando da live, está ao vivo, né? Tá ao vivo lá, tá escrito aqui em cima, ó. Pelo da Bíblia não está entrando. Por isso que muita gente tá falando que não tá. Aí, ó, meu sogro tá falando aqui, ó. No Instagram não está aparecendo no Bíblia. Quer entrar? Faz esse teste Seu então, Antônio Aline. Machado, boa noite. Boa noite com alegria. Eu O seu acho que eu Aurelino. vou. Eu vou sair. E vocês ficam aí, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom, Pra ver se dá certo. vai lá. Isso. Entra, pede você para entrar, ao invés de eu te Tá. convidar.
entendeu? Certo, Pede você para entrar. combinado. Boa noite, Jaqueline. Vocês podem Boa continuando noite, aí, pode Aurelina. falando. Eu vou pedir pro pessoal encaminhar o aviãozinho. Pessoal, eu vou fazer isso agora. Enquanto a Ariane sai e entra de novo, eu vou encaminhar aqui o aviãozinho para o maior número de pessoas que eu puder, porque eu sei que essa live vai ser muito poderosa. Faça você também o mesmo. Encaminhe o aviãozinho aí para o máximo de pessoas que você puder. A Lê também encaminha para os seus contatos, que eu estou encaminhando aqui. Estamos mandando aqui. Aí eu mandei também. Enquanto a doutora Ariane entra, eu queria fazer uma oração com vocês pela nossa live. A Ariane ainda vai me pedir para entrar, enquanto isso eu vou orar, Ale. Você quer orar? Posso orar? Então ora então pela nossa live de hoje. Peraí, deixa eu só terminar de mandar aqui. Vamos lá. Voltei, tô de volta, tô de volta. Aê! O Ale ia começar uma oração pela nossa live, Então vamos amigo. Amém, lá. amém. Vai Senhor lá. Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Muito obrigado pela sua oportunidade de falar da tua palavra, falar do teu amor. Muito obrigado porque o Senhor é generoso, cuidadoso. Muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, porque o Senhor nos resgatou, Senhor, da condição de escravos. Hoje nós não mais somos escravos porque o Senhor morreu e ressuscitou. Aleluia. Muito obrigado, Amém. Senhor, porque nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, anunciar, Senhor, esse seu amor que não acaba, não termina e não tem fim. Muito obrigado. Abençoe a nossa convidada, a Ariane, a sua família, o Vone, as crianças. Abençoe também aqui em casa, a Rê, eu, as crianças. Muito obrigado, Senhor. Nos dê sabedoria para conduzir, Senhor, esse momento tão esperado pelos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Eu peço, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém a cada um de vocês que entraram. A Ariane agora vai se apresentar, depois vai passar para o Ale para a gente começar a palavra do livro. Então Boa pode ir lá. noite com alegria. Meu nome é Ariane, eu sou filha amada de Deus, esposa do Volney, mãe de 3 filhos. De formação, eu fiz medicina, atuei por 10 anos, há 5 anos eu fiz transição de carreira para o agronegócio. Eu sou uma entusiasta do evangelho, eu tenho conhecido cada vez mais com uma sede enorme e uma vontade de caminhar junto em unidade, não caminhar sozinha. Conheci a Renata e o Dr. Alexandre, eu fui conectada a eles, por uns amigos, através do evangelho, então nossa amizade surgiu através do evangelho. E essa conexão, a gente percebe que só acrescenta. Esse livro, por exemplo, a Renata me indicou, no momento da minha vida que eu estava precisando. Auxiliane, lê um livro, que foi o livro assim, que mais mexeu comigo. Eu já li ele várias vezes. Comprei ele e leio. Aí eu fui, comprei, enrolei para ler. Fui deixando ele no plástico. Eu tenho essa mania, eu compro na hora para mim não correr o risco de perder aquela oportunidade de ter o livro. E eu sei que se eu tiver uma hora eu vou ler. Só que eu fico procrastinando. Depois eu vou falar sobre isso aqui, justo na live de hoje. Fico procrastinando. A hora que eu peguei esse livro pra ler, eu... Meu Deus! Quanto tempo da minha vida que eu perdi porque eu não li esse livro. Muita coisa começou a mudar. E cada capítulo, ele vai dando uma lapada. Pá, pá. Hoje mexeu comigo o dia inteiro. E eu falei assim, eu não vou ficar sozinha. Eu vou começar a cutucar as pessoas. Espera aí, eu já vi as minhas fraquezas. E as suas? Você tem noção? Como que é isso? Vai me falando. Então, assim, e eu tive feedbacks também. Que esse livro, várias pessoas compraram e falaram assim, meu Deus, eu saí da caixinha. Eu tava preso na caixinha. Isso assim, médicos me falaram isso, amigos médicos, eu saí da caixinha. Uma enfermeira comprou, você viu, esse livro é maravilhoso. Então, assim, que bom que as pessoas entraram na jornada, aceitaram esse convite nosso de ler o livro
e viver essa transformação. Então, Renata, eu quero te agradecer, porque você, quando tem alguma coisa, você não guarda para você. Você quer levar isso para todo mundo. Então, obrigado por ter trazido para mim. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade aqui de continuar esse assunto maravilhoso. Amém. Amém. Eu que agradeço você ter aceitado, né? Significa que você confiou em mim, né? Poderia não ter dado crédito, e às vezes a gente faz isso, a gente não dá crédito, e às vezes é o próprio Deus que está usando alguém para falar conosco, para nos apresentar algo, né? Como, por exemplo, esse livro que realmente tem muito ouro nele. Vamos lá, Lê, pode falar um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues Ferreira, filho amado de Deus, casado com a Renata, pai da Manuela, da Eduarda e do Daniel, também amante da palavra de Deus, adoro anunciar a palavra, falar da palavra, discutir, entre aspas, a palavra, porque o sentido e a motivação é essa, né? Crescer, né? Alcançar o nosso potencial, porque Deus plantou uma semente em cada coração, né? Depende de nós expandirmos essa semente, darmos frutos, bons frutos, para que pessoas também sejam alcançadas por toda a palavra, por tudo aquilo que esse livro, como as duas mencionaram, a Ariane e a Rê, mencionaram que esse livro ele transborda conhecimento, transborda sabedoria. Nós estamos aqui para resumir uma parte de um capítulo, né? Já estamos aqui em várias semanas já para transbordar aquele conhecimento que nos alcançou e espero que alcance você também a partir dessa noite. Amém, amém. Então vamos lá, eu vou fazer uma introdução aqui e quero que a Ariane continue. Você ia falar alguma coisa, amiga, eu te Meu cortei. Instagram continua não aparecendo. Meu sogro me falou, todo mundo que conseguiu entrar, entrou pelo seu. Pelo meu, isso já aconteceu comigo uma vez. Quando Eu não o sei. convidado não apareceu pro convidado. Tipo assim, Será? não tá mostrando que o convidado tá ao vivo. Será que é porque eu chamei o Alexandre primeiro e tá aparecendo no dele, no meu? Você quer que o Alexandre saia e entre de novo? O que que você acha O, melhor? Porque todas as vezes que eu fiz live aqui da série A Lei do Reconhecimento, sempre aparecia no meu e no do outro. Lá em cima tá aparecendo Renata, Alexandre e Deixa eu fazer. Ariane. Bíblia Pode juntos. ser, Quer pode ver? ser que. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu sair aqui, eu já volto então. Aí você me convida de novo, tá? Eu convido de novo. Vai lá. esse capítulo é um capítulo curto, mas dá pra gente evoluir muito. Por que que ele mexeu comigo? Porque fala de fraqueza. E fraqueza dá vergonha. Fraqueza dói. É, E fraqueza a gente quer colocar onde? Debaixo do tapete. é A isso. gente quer esconder para evitar o constrangimento, evitar a dor. E eu começo negando. Primeira coisa é negar. Não, fraqueza? Não tem fraqueza. Peraí, nós somos seres humanos. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Já começou ali a fraqueza do ser humano. Jesus teve que vir em natureza humana para limpar os nossos pecados. Então, nós somos pecadores. Quando a gente começa a tomar essa consciência, começa tudo a mudar. Quando você vê aqui, ó, quando ele começa a falar para nós, deixa eu pegar aqui. Se você recusa, você fala assim, ah, não, a minha fraqueza, ela é pequenininha. Então, eu vou ignorar a minha fraqueza. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ela se alastrar. Porque eu vou deixando no cantinho, vou jogando no cantinho e ela vai criando força. Quais são as coisas pequenas que vão gerar grandes transtornos no futuro? Uma ambição, a luxúria. Ixi, caiu? Convida de novo, é. Convidei. Você agora vai. É porque a live vai ser poderosa, hein, gente? Quando a live vai ser poderosa, acontece esse tipo de coisa, viu? Uau! Não aparece o Instagram, a irmã cai da live. Voltei, tô aí, Tá eu aí. tô. Ah, então tá bom. Falando sobre fraqueza, então,
tem coisa que é tão pequena que eu nem considero fraqueza. Ixi, muita gente, eu tô recebendo muita mensagem aqui, muita gente não tá conseguindo entrar mesmo. Mas vamos continuar aqui que não. Eu acho que não vai ter jeito mesmo, não. Se você compartilhar lá no teu Instagram. Compartilhar esse vídeo ao vivo com outras pessoas. Compartilhar. Tem uma opção aqui de compartilhar. Mas é Eu vou enviando. deixar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fixar o comentário Bíblia juntos. Será que adianta? Eu tava pensando, né, Natália, só se a gente saísse e entrasse pelo. Só igual eu falei, se invertesse, entrasse no meu e eu chamasse vocês. Porque eu acho desse jeito Então, aqui, eu não sei se mas vai. Ah, mas vamos lá. vamos seguir assim mesmo. Falando sobre a fraqueza, uma fraqueza interessante é sobre fofoca. A gente acha que é uma coisa muito. Ah, tá. Renata, vou divulgar o seu Instagram. Manda aí no WhatsApp para mim o link do seu Instagram, que aí eu vou jogar lá. Aqui, ó. Tô falando para colocar no grupo da Bíblia. Quer ver? Pronto. Agora vai dar certo. Coloquei aqui. Ô, doutor, você podia ir falando e quando eu vou tentar enviar o link aqui para mais pessoas. Tá. Vou Vamos falar aqui. Você já começar falando aqui no falando então começo do sobre a capítulo. fraqueza. Uhum. Vamos começar falando da fraqueza, que todo ser humano possui fraquezas. Sim. Se você que está aqui e está falando, eu não possuo uma fraqueza, não, sonda o teu coração, porque pode ser orgulho, né? Pode ser orgulho. Então, todo ser humano possui uma fraqueza, e uma fraqueza pode destruir você. É, Né, e a fraqueza que você esconde hoje pode ser a armadilha que te derrubará amanhã. E fraqueza aqui, para a gente apresentar o contexto de fraqueza, o que é fraqueza? É aquela inclinação pessoal, aquela limitação emocional, espiritual, comportamental que tende a comprometer o quê? A tua decisão. Ela compromete relacionamentos, ela compromete propósito. Por quê? Porque ela não é reconhecida e tratada. Então, hoje nós vamos falar por que você não reconheceu ainda a tua fraqueza e quais os prejuízos de não reconhecer uma fraqueza. Mas não basta reconhecer a fraqueza, você precisa tratar da fraqueza. Porque se você não tratar da fraqueza, não faz diferença você reconhecê-la na tua vida e você não tomar uma postura, um posicionamento e agir de uma forma que afaste essa limitação. E aqui fala assim, né, Ale, ó, o reconhecimento da sua fraqueza dominante pode poupar-lhes milhares de noites de lágrimas, de fracassos e de tristezas. Então, às vezes, você fica sentado em cima de uma fraqueza e por orgulho você fala, eu não confesso, eu não reconheço, eu não aceito essa fraqueza, e por você não reconhecer a sua fraqueza, isso pode te custar muito caro. E quero já começar aqui. Você falando de vulnerabilidade, quando nós rezamos, eu já quero falar aqui das minhas fraquezas. Vai ser forte. Primeiro, quando eu li isso aqui, eu sou uma pessoa que eu tenho já consciência da minha fraqueza. Eu já tinha, só que quando eu li aqui, eu vi a importância de eu tratar ela. Na questão, por exemplo, o livro não fala, mas bateu em mim. 3 áreas da minha fraqueza. Fraqueza de corpo, de alma e de espírito. Aí eu sentei na mesa Nossa. redonda, meu marido, meus filhos, e falei assim: olha, eu vou fazer uma live sobre a fraqueza dominante. Aí falei assim, só que eu vou começar pelo. Minha fraqueza, meu marido já fritou minha fraqueza. Antes de eu falar corpo, ele, sua fraqueza é vício em doce. Uau, que rapidez pra falar minha fraqueza dominante. Obrigado, então, né? Aí eu falei, tá bom, você acertou do corpo, minha fraqueza do corpo. Vício em doce. Ok. Agora vamos lá. Minha fraqueza do espírito. Aí meu filho, não deixou nem meu marido falar. Rezar. Só tem preguiça de rezar.
É mesmo. É mesmo. A mamãe procrastina ficar rezando. Ó, eu sou boa para ler a Bíblia. Eu sou boa para ir na igreja todo dia. Para ajudar os outros, para escutar louvor no carro. Mas para rezar, eu e Deus, eu fico andando de roda e não entro no quarto lá. Aí, a hora que vier o final do dia que eu tô fazendo isso, e eu, é a fraqueza da mamãe. Aí eu peguei e falei assim, e a de alma? Quem sabe a de alma? E o povo, ó, o povo aqui tá afiado na minha fraqueza. Aí meu filho, medo, mamãe, medo de cachorro. Aí meu marido falou assim, é medo, conversa com você. Eu falei assim, calma, gente. Isso aí é um dos meus medos, não é o predominante, não. Eu tô falando da minha fraqueza dominante, predominante, a maior. Eu tenho um monte de fraqueza. Na questão de alma, vocês não acertaram. A minha fraqueza de alma, tô falando aí de razão e emoção. Gente, eu tô falando da minha vida enquanto você vai pensando na vida de vocês, viu? Pensando na sua vida aí Isso aí. também. É. Mas enfim, quando eu falo de alma, eu falei assim: olha, a minha fraqueza é o quê? Vício em confusão, peteco, explosão, impulsividade do momento, calor, lá, bum, vulcão explodiu. Não era pra ter explodido, seu tio. Quando eu tomo consciência, eu falo, meu Deus, isso é a isca. Eu tô indo pela confusão. Às vezes nem é minha a situação e eu tô entrando na situação e tô explodindo. Por quê? Porque agora eu tomo uma consciência. Quando eu tomo uma consciência, eu já consigo dominar. Se eu vou sair ali fora e eu sei que tem um bando de leões famintos, eu assim, opa, peraí, será que eu não vou pular na árvore para depois chegar lá? Eu não vou abrir a porta devagarzinho, os leões me pegarem. Agora, se eu sair lá fora, não sei que tem leão, eu vou me pegar. Então, assim, quando eu sei da minha fraqueza, eu consigo tratar ela e cercar essa fraqueza. Então, Aí, ó, só um minuto, Ari, só um minuto, ó. Você que tá aqui tá se perguntando assim, ó, como então que eu posso tratar da minha fraqueza? O primeiro passo que a doutora Ariane falou aqui agora para nós é a consciência que você tem a fraqueza. Que você viu que ela falou várias delas. Depois eu posso enumerar várias minhas também. Mas a consciência é o princípio para a transformação. Você não vai tratar da sua fraqueza se você não reconhecer a sua fraqueza. Não é isso? isso. Primeiro você tem que reconhecer a sua fraqueza. Enquanto nós estamos falando aqui, você vai pegando um caderno e uma caneta e vai anotando aí quais são as suas. Pode continuar, amiga. E outra coisa, o nosso Pai Celestial, ele é ciente da nossa fraqueza. Então, não adianta eu querer esconder. Nós temos que lembrar de que do pó, que nós somos feitos do pó. Então, fica tranquilo. Você tem uma fraqueza, todos têm fraqueza, só que cada um numa área da vida. Às vezes você está comparando a sua fraqueza com a melhor área do outro. Porque cada um tem a sua. Então, quando você lembra disso, você sabe que você vai vencer essa fraqueza. Não é na força do braço. Não, porque eu vou controlar a minha impulsividade. Porque eu vou ter domínio próprio pela minha cabeça. Eu vou parar de comer tanto doce porque eu tenho autocontrole. Não. É só pela graça de Deus. Então, se eu entrego nos pés da cruz de Jesus, esse meu vício por doce, esse vício em confusão peteco, essa procrastinação para rezar, eu tô fazendo o quê? Eu tô entregando para quem pode resolver meus problemas. Eu tô indo lá, confessando e pedindo ajuda, porque pedir ajuda, os fortes pedem ajuda. As pessoas de sucesso pedem ajuda. Eu vou lá e peço ajuda para Deus poder ir lá e me tratar e me mudar através do Espírito Santo. É só no Espírito Santo nós vamos ser transformados. E sabe o que é o perigoso da fraqueza? É porque a fraqueza dá uma brecha. E o inimigo, ele entra pela brecha que nós deixamos. A brecha do pecado, que no meu caso, igual aqui, estou falando de gula, estou falando dessa explosão, que falta o domínio próprio. E Satanás, ele entrou em Judas pelo pecado. Qual que era a fraqueza de Judas? Judas era ladrão. Ele tinha atração, ambição pelo dinheiro. E aí foi onde o inimigo entrou.
Então, qual que é o seu vício do corpo? É a bebida? É a gula? É a luxúria? Qual a imoralidade sexual? Qual que é o seu pecado do corpo? Qual que é o seu pecado da alma, da razão e da emoção? Aqui em casa foi lista. Foi a lista de fraquezas de todos os lados. Então, se você não sabe, se não tem consciência da sua fraqueza, pergunta pro seu cônjuge. Pergunta Seu pra. cônjuge é especialista. Ah, eu não sou casado. Pergunta pro seu pai e pra sua mãe. Vai estar na ponta da língua. E aí, nessa de eu falar, hoje eu falei que o dia foi divertido, porque eu comecei a falar, sabe qual que é a sua fraqueza? Chegavam perto de mim e eu perguntava, sabe qual que é a sua fraqueza dominante? E aí a maioria não sabia. Não sabia. Porque não Ou não quer para. reconhecer, né? Ou não quer reconhecer. E aí, a gente até conseguia, assim, ó, definir. Minha mãe tava do lado, minha mãe falou assim, não, eu sei qual que é a sua. A sua é consumismo. Ele, meu Deus, é mesmo. É mesmo. Ele sabia, mas não sabia. Aí a hora que falou. E ele reconheceu. Então, olha a importância de você descobrir. E a sua fraqueza vai fazer você se juntar a pessoas erradas. Por exemplo, Sansão Isso foi se forte. juntou a Dalila. O Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Uau! Olha o perigo da sua fraqueza fazer você tirar Jesus do centro da sua vida. A sua fraqueza está programada para tomar conta da sua vida e te sabotar. Por quê? Porque se eu tô com a meta de emagrecer, o meu vício, o doce, vai lá e me sabota. E o pecado vai gerar o quê? Tudo começa pelo desejo, que gera o pecado, e o pecado gera a morte. E essa morte é espiritual e essa morte é física. No caso que a gente está falando aqui de gula, de comida, entra pelo desejo, pelo pecado e gera a morte física. Nós temos a história famosa, né, de um pregador cristão. Ele estava no auge da sua vida com 29 anos. Ele falava que ele tinha Deus deu um cavalo para ele, que era o corpo, e uma mensagem para ele entregar. E ele não cuidou do cavalo. Ele falou assim: eu matei o meu cavalo e agora eu não consigo mais entregar minha mensagem. Eu estou indo embora. Então, por uma fraqueza do corpo, ele não cumpriu o propósito dele nessa terra. Uau! Tinha uma vida longa, Jesus tinha planos através da vida dele e ele não conseguiu concluir. Luciano Subirá, na palestra que eu fui dele, ele fala que ele viu que tinha muito para fazer nessa terra e que se não perder, ele chegou a pesar 150 quilos, né, o Luciano Subirá. E aí viveu toda essa jornada de transformação do corpo, trabalhando a fraqueza. Ele dominou a fraqueza dele. Então, às vezes você tem uma fraqueza e já dominou. Igual no caso do Luciano Subirá, a fraqueza da gula, mas está dominada. Adão, sua fraqueza o separará das pessoas certas. Uau! Isso é forte também. Adão se afastou de Deus depois de ter pecado. Sua fraqueza vai fazer você se sentir desconfortável. Você tá lá na roda de pessoas só fitness. Aí eu falo, não vou lá não, sabe por quê? Eu vou querer comer aquela sobremesa. Se eu sentar naquela mesa lá, aquele povo vai olhar para mim com um olhar estranho, porque eu vou comer a sobremesa. Porque eles não estão comendo doce, estão sem açúcar. Ah, não, eu não vou naquela galera lá não, porque é o seguinte, ninguém bebe. E minha fraqueza é beber. Então, eu não vou nem encontrar com aquela galera lá, que eu acho que senão eles vão ficar me criticando porque eu bebo. E aí você afasta das pessoas certas. E você vai acabar indo num ecossistema que vai puxar você para baixo e fazer a sua fraqueza aumentar. Sua fraqueza pode ainda ser contagiosa. Sua fraqueza vai começar a contaminar as pessoas ao redor de você. Olha a sua responsabilidade. Além de ter um problema para você, você ainda é responsável por espalhar a sua fraqueza. Porque se eu não estou rezando na minha casa, se eu estou com a fraqueza e não estou rezando, como é que eu vou fortalecer a minha casa? Como é que eu vou ensinar os meus filhos a rezarem? E aí eu espalho e ainda posso passar de geração em geração um problema desse. E Deus vai trabalhar para revelar sua fraqueza antes que ela te destrua. Porque Deus é misericordioso. Se você vai ser trabalhado e você vai conseguir combater sua fraqueza.
A sua fraqueza ela pode aparecer a qualquer momento, inclusive nos últimos anos de vida. O que você não conseguir controlar em seus anos de juventude, controlará você na velhice. Uau! Não é só os jovens que têm fraqueza. No final da sua vida também você pode ter fraquezas. Mas é Sua... importante falar aqui que ele fala isso, né? Que quando nós somos jovens, nós temos oportunidade de controlar as nossas fraquezas, né? Que nós não devemos deixar as nossas fraquezas se alastrarem e se transformarem grandes, né? Ficarem grandes, né? Porque aí sim que vai ficar mais difícil controlar na fase da velhice, na fase adulta, né? Não tem algumas pessoas que a gente fala assim, ó, "Ih, isso daí não tem mais jeito, não. Já fez isso a vida inteira, né? Então ele fala aqui que coisas que começam pequenas pode tornar-se grandes, como a ambição, a luxúria, a mentira, a falta de oração ou até a fofoca. Pode alastrar-se e tornar-se um fogo destruidor. Uau! Ou seja, vai começando pequenininho, né? Então hoje nós estamos com uma preguiça de orar. Ou hoje nós fazemos uma fofoquinha pequenininha. No outro dia a gente sente a necessidade de fazer uma fofoca um pouco maior e mais fofoca para mais pessoas. E depois e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, até essa fraqueza te destruir. Então, você que está aqui nessa live, começa a anotar aí aquilo que você acha de fraqueza. A Ariane já falou várias e eu citei outras aqui. Tá bom, deixa eu falar Então, a mim, então. Tá bom, vou falar de fraqueza. então fala então, Lê, vou deixar você A falar então. a minha fraqueza é a necessidade de controlar. Hum. Dificuldade em confiar em as pessoas, eu tenho dificuldade em delegar para as pessoas. Então, isso acaba criando tensão, cria desgaste nos relacionamentos, por quê? Porque eu não consigo entregar. Então, é uma fraqueza que, de certa forma, eu reconheci não faz muito tempo, e eu tenho procurado dominá-la. A outra fraqueza que eu tenho é dentro de mim uma culpa mal resolvida. Ainda eu carrego dentro de mim o peso de alguns erros antigos que eu tive. E isso me incomoda bastante, me machuca bastante. E qual que é a consequência disso? Impede de avançar com leveza, impede que eu tenha confiança nas pessoas. E eu sempre fico atribuindo essa responsabilidade. Isso me bloqueia em decisões, bloqueia em avanços, bloqueia no alcançar o meu potencial, que eu falei na oração. Tudo porque eu ainda carrego essa fraqueza. Também não faz muito tempo que eu percebi que a tinha. Então, e físico, sou igual ao Daniel. Eu não como brócolis. Então, Tá mais fácil do que ser viciado em doce. é isso, é isso. Que humildade, hein, doutor? Parabéns pela humildade de compartilhar aqui as suas fraquezas. E eu E vejo as que. minhas, você não quer saber? Ah, conta agora, rei, conta. Você sabe que conforme você ia falando, eu ia falando, Deus, é muito, sou muito eu essa, né? Eu sou uma pessoa que sempre, assim, gostei de ficar magra, né? Nunca gostei muito de doce, mas de uma época pra cá, tipo, de um ano e meio pra cá, mais ou menos, eu tenho adorado comer muito doce, comer bastante, assim. E até o Alexandre sabe, né? Esse capítulo veio assim como um conforto mesmo pro meu coração, porque ontem eu decidi que eu ia ficar zero de açúcar, né? Antes de ler esse capítulo, Uau. porque apesar dessa live já estar marcada, eu fui ler esse capítulo hoje. Li mais de uma vez, já tinha lido, né, anteriormente, mas quando eu fui ler hoje, eu falei, Deus, ainda bem que o Senhor me mostra a fraqueza, né? Então, eu tava viciada em Coca-Cola zero, mas viciada assim, com força mesmo. Eu gostava mais de Coca-Cola zero do que de água. Então, eu tava viciada em Coca-Cola e doce. E eu nunca fui viciada em doce. Daí eu falei, não, não vai ser assim, não. Eu vou dominar sobre essa fraqueza, antes que ela me domine, né? Isso. E em relação
A oração, a mesma coisa. Leitura de devocional, leitura da Bíblia, para mim é muito fácil. Mas me ajoelhar e orar, assim, sair da cama, porque eu ajoelho às vezes na cama, mas ir pro meu momento do secreto, eu tava procrastinando, sabe? Então, essa estava sendo a minha fraqueza. E a respeito da alma, da alma, os medos realmente, assim, eu tenho alguns medos, inclusive de ficar sozinha, não gosto de ficar sozinha, não gosto de fazer nada sozinha, mas eu tenho colocado essas fraquezas diante de Deus e eu tenho feito mesmo apesar do medo, entendeu? Então eu tenho ido, acabei de pegar o avião esses dias, eu e o Daniel sozinha, e assim, pra mim isso foi um grande desafio. O Alexandre falou, ó, já fiz o seu check-in, tudo você tem que ir. E aí, na hora de ir, foi engraçado que a minha filha mais velha, a Manu, falou assim pro Dan, olha, Dan, você cuida da mamãe porque ela tem muito medo de avião. Aí dentro do avião, ele ficava na minha mão, segurando em mim, e falava, mamãe, tá tudo bem, já já vai chegar, tá tudo bem. Eu falei, ei, Manu, você não podia ter falado isso pra uma criança de 6 anos, imagina, colocar um peso na criança de 6 anos pra cuidar da mãe de 40 e pouco, né? Mas assim, todos nós temos Gracinha. fraquezas, todos nós temos dificuldades, né? Assim, fraquezas mesmo. Mas quando a gente domina e nós colocamos isso, domina, que eu digo quando a gente, desculpa, não é a palavra é dominar, quando a gente reconhece e a gente coloca Confessa. aos pés da cruz, confessa, né? A Bíblia diz, né? Aquele que confessa alcançará a misericórdia, né? Então, é importante isso. E o confessar, gente, não é só confessar no secreto. Essa confissão que nós fizemos aqui hoje em público, né? A Ariane, o Alexandre, eu, é tão importante, porque a palavra de Deus também fala que nós devemos confessar uns aos outros, né? E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa live mais leves, né? Por termos tido uma grande coragem e também uma grande humildade por ter confessado isso em público, É né? porque, Porque tem muita gente que põe uma máscara e se acha perfeito, é né, porque Ale? reconhecer uma fraqueza não é um sinal de fraqueza. Ao contrário, reconhecer a fraqueza é prova de coragem, principalmente maturidade. É É verdade. maturidade. Você já está maduro nesse ponto em falar, poxa, no meu caso, eu não sei delegar, eu não sei assim, não é que eu não sei, me incomoda delegar, me incomoda confiar nas pessoas, me incomoda o que eu fiz lá atrás e tá aqui batendo martelo na minha cabeça, me incomoda. Só que isso, essa vulnerabilidade é importante, como você acabou de dizer. É importante porque a gente só avança se a gente reconhece e trata. Se você E fica tá aí, moendo o orgulho. Tá moendo, né? exatamente. Então, É isso quem aí. ignora, quem ignora as próprias limitações, cedo ou tarde, vai se tornar prisioneiro dela. Cedo ou É. tarde, vai se tornar prisioneiro. E a humilhação, que é, de certa forma, humilhação, nós estamos passando aqui, a humilhação de expor as fraquezas gera a humildade, e a humildade gera a sabedoria. Então, é um processo que não tem como você acessar a sabedoria sem você passar pela fase de humildade e de humilhação. Se a gente for pensar nisso, como que tem pessoas aguardando, igual que as pessoas que você ama estão esperando que você vença e triunfe sobre as suas fraquezas. Isso é muito lindo. Então, não é só sobre você que você tem que ter esse resultado de vitória em cima da sua fraqueza, mas a sua família, o seu ecossistema, a sua vitória é uma mensagem para outras pessoas. Se eu conseguir controlar o doce, eu vou passar para minha família um recado para os meus filhos, para as minhas gerações. É isso. E Davi, quando ele matou o Golias, ele passou um recado para toda a nação. Todos de Israel mudaram de comportamento. A família dele passou a ver o Golias, de ver Davi de outra maneira. Então, assim, ele elevou toda uma nação. Quando ele superou a fraqueza dele, ele elevou a nação. Então, tem pessoas esperando, torcendo e rezando para que você vença uma fraqueza. Seja ela do doce, estamos falando, seja do álcool, seja do cigarro, Das drogas, né? alguma Das drogas. imoralidade. é, A da, pornografia, da pornografia, né? Às vezes você que está aqui nessa live hoje, a sua fraqueza é a pornografia. Mas se você confessar, se você reconhecer, confessar e colocar diante de Deus, você vai alcançar misericórdia.
O primeiro passo é reconhecer que é uma fraqueza sua e buscar ajuda, porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos uns dos outros, né? O Aurelino aqui, ó, Aurelino Santos, obrigado pela sua participação, Aurelino. Ele falou assim: eu estava pensando exatamente isso que o doutor está falando. Contar as nossas fraquezas é um ato de altruísmo. Uau, meu É sogro, isso. meu sogro. Ah lá. Ah lá, e é um ato de humilhação, né? E a palavra de Deus fala que os humilhados serão exaltados, né? Então, é, na verdade, o nosso ego, o nosso orgulho, eles valem muito pouco, né? Diante de Deus e do que Deus quer fazer de nós, né? Na verdade, quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, mais Deus tem oportunidade de crescer em nós, mais Deus tem oportunidade de ser Deus dentro de nós, de usar as nossas vidas, né? Porque enquanto nós formos autossuficientes e nós acharmos que nós fazemos alguma coisa sozinho, nós já estamos fracassados, na verdade, porque tudo que existe em nós de bom não é tão bom quanto o que Deus é e faz por nós, né? Tudo que tem de nós em bom vem de Deus, não é nosso, vem de Deus. É isso que eu queria dizer. Uau. Renata, e os 10 segredos a serem lembrados desse capítulo do reconhecimento da nossa fraqueza dominante. 1. O que você deixa de destruir acaba destruindo você. Uau! Saul, Deus pediu ele para destruir os amalequitas. Ele foi lá e deixou o rei. E isso acabou tendo um guerreiro lá que acabou sendo aquele que concluiu o suicídio de Saul. Então, na Sim. Bíblia, nós temos exemplos disso. Tudo nós estamos falando aqui, vários exemplos são dados na Bíblia. Por exemplo, aquilo que você quer distanciar determina o que Deus tratará até em você. Por exemplo, Ruth distanciou-se de Moabe e conheceu Boaz, que foi Ó, um marido excepcional. olha. Judas não quis distanciar do dinheiro e ele acabou traindo Jesus. Então, o Judas não quis distanciar do dinheiro e Oferecido caiu. a ele. Agora, Oferecido a Ruth fez o contrário de Judas. Ruth aceitou a distância da cidade, da terra natal dela de Moabe, e Ruth virou o quê? Ruth virou a bisavó do rei Davi. Uau! E o que que eu tenho de notícias para vocês? E amanhã nós vamos falar mais sobre essa notícia boa. Que nesse sábado, no Bíblia Juntos, nós vamos falar do livro de Ruth. Uau! E quem É vai ser isso. nossa palestrante? Nós vamos ter a honra e o privilégio de ter a Renata e o doutor Alexandre com a gente para falar do livro de Ruth, que é um livro lindo que eu sabia muito pouco. Pra falar a verdade, eu nem conhecia, não sabia nada. Não sabia era nada de Ruth. Dá Quando eu pra li a quê? primeira Dá vez, pra eu quê? li deliciando. É um livro incrível. E nós vamos ter esse privilégio de ter a Renata e o Alexandre com a gente nesse sábado, dia 3 de maio. Depois nós vamos divulgar mais isso. É isso E é aí. legal, É é isso aí. legal que vocês tocaram no assunto, né? Porque nenhuma destruição ela acontece de uma hora para outra. Nenhuma destruição acontece de uma hora para outra. Ela começa com uma fraqueza negligenciada. Ela começa pequena, com um pensamento, depois vem uma atitude, depois vem um comportamento inofensivo. Você acha que não vai dar nada. É aquele nada a ver, né, de hoje. Assistir mais um filminho pornográfico. Não, é nada a ver. E Ah, ninguém eu. tá vendo! É, eu Ninguém vou, tá vendo também! É, eu vou Ninguém começar. sabe! Eu vou só tomar um copo de cerveja por dia. Não, isso daí não dá nada, não dá nada, não dá nada. Então, quando você negligencia, você está abrindo brecha, né? A Ariane disse muito bem que você abre uma brecha para quê? A brecha, no primeiro momento, vai passar só um fio lá, só um barbante. Mas aquilo lá vai minando o teu caráter, vai corrompendo a tua estrutura. Daqui a pouco você encontra, você está de frente com a destruição. E aí quando você vê, você não consegue mais voltar. Mas em nome de Jesus, hoje você declara, você vai reconhecer a tua fraqueza, você amém. vai tratar essa fraqueza, mesmo que você esteja no fundo do poço, e o poço tem fundo, o
Não poço tem fundo. tem fundo. Tem fundo nada. Não tem, não. Dá Não, para cavar mais ainda. fundo é hoje que você reconhece a tua fraqueza, porque a partir de hoje você vai subir. Você vai subir esse poço hoje. E você vai marcar hoje, a data de hoje, dia 29 de abril, o dia que você chegou no fim do poço, conheceu o fim do poço, mas em nome de Jesus você saiu de lá. Amém, Amém. 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 E se Vamos você continuar então aqui caiu, os 10 segredos. se você caiu, porque todos caem, e caem em alguma época da vida, a vida é feita de fases, picos e vales, altos e baixos. Se você caiu, levante-se. Sua É fraqueza isso. pode ser vencida, tem esperança. Mesmo se A Bíblia você, diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. amém, se você falhar, levante-se. E não olhe para o lugar onde você está, mas olhe para onde você está indo. É Olhe isso. para frente. Sodoma e Gomorra. Qual que foi a ordem que foi dada para a esposa de lá de Sodoma e Gomorra? Esqueci aqui o nome da que, A que virou estátua de sal, Estátua de sal. tá, mas qual que é o nome do marido dela? Ló. Ló, obrigada, doutor. Então tá, a esposa de Ló, qual foi o comando que os anjos deram para Ló? Ló, vão rápido, apressadamente, sai da cidade e não olha para trás. Esse é o comando, não olha para trás, porque você deixou, porque você foi tirado desse lugar. E aí a esposa dele olha para Sodoma e Gomorra sendo destruída, com saudade, porque ela gostava daquela cidade, virou estátua de sal, ficou no meio do caminho. Então não olhe para trás, olha para o futuro que tem. Nossa, eu já comi tanto doce, engordei, meu Deus do céu, engordei isso tudo. Não. Olha para os quilos que você vai perder. Ah, não, nossa, essa bebida já fez, já atrapalhou tanto a minha vida. Não. Olha para como vai ser a sua vida da agora para frente sem a bebida. Porque isso aí vai tirar de você do lugar de culpa e vai colocar você num lugar de esperança. E você não pode corrigir o que não está disposto a enfrentar. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, quer ajudar, mas fala, gente, será que essa pessoa quer ser ajudada? Eu fico lá estendendo a mão, e a pessoa nem tchum. Por quê? Porque o primeiro passo é encarar a fraqueza. Peraí, eu tenho uma fraqueza. Eu tenho um problema. Você encara ele. E aí você decide que você vai sair desse lugar, para não deixar, porque se eu ignorar, vai acabar crescendo. E outro segredo, a crise sempre acontece quando você está na curva de mudança. Uau! Pegou Ó, essa, Renata? A crise acontece quando você está na curva de mudança. Quando vai ocorrer uma mudança expressiva da sua vida. Um romper na carreira, na casa, nos seus planos, é comum aparecer uma crise. É como se fosse aquele terremoto glória a chacoalhando Deus. Então, para tudo entrar no ó, lugar. pega aí o que a Ariane está falando. Se você está vivendo momentos de grande luta, de grande tribulação, uma crise na sua casa, não é É o uma fim. transformação, né? Você já tem iniciado uma transformação, né? Não é o fim. Não é o fim. Né, Ariane? Não E é o aí fim. é algo grande Deus tem vem. algo para você. Antes da recompensa vem a aprovação. Então é É, só a prova que você está eu passando. escuto muito falar assim que quanto maior a luta, maior a vitória. Viu, Paula? Paula escreveu, eu tomo posse. É isso aí. É isso aí. E a nossa fraqueza vem à tona. Nesse momento de terremoto, a fraqueza vem à tona, que eu fico nervosa. É a hora que eu vou explodir, E tem um porque é tanta versículo coisa que está também, né, Ariane? acontecendo. Hã? Tem um versículo da Bíblia que Deus fala assim, que o Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Diz assim, quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque enquanto eu estou sendo forte, o Senhor retira a mão dele e ele fala: deixa a fortuna fazer as coisas. Deixa a Ariane fazer as coisas. Ela é boa o suficiente, o doutor Alexandre é bom o suficiente, deixa eles fazerem. Mas quando a gente reconhece que nós somos pobre, cego e nu, como diz a palavra, quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor, que tudo de bom que temos vem dele, aí sim ele consegue fazer algo através de nós e em nós. Uau, Quando nós peguei. reconhecemos e que nós dependemos dele. Olha lá, o Domingos escreveu dependência de Deus, é isso. Quando nós reconhecemos
que nós dependemos de Deus, aí sim ele começa a agir nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus começou a fazer uma obra muito grande nas nossas vidas aqui, na minha vida, na da Ariane e do Alexandre. Por quê? Porque Deus nos mostrou as nossas fraquezas, porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, né? E, e cada um de vocês que estão aqui, eu profetizo que vão reconhecer a de vocês também. Que vocês vão reconhecer a de vocês também e vão levar aos pés de Jesus. E levar aos pés de Jesus não é assim uma coisa simples de se fazer. É com humilhação, é com choro, é com lágrimas, é com um verdadeiro arrependimento e não remorso. É falar, olha, Deus, eu tenho essa fraqueza aqui. Quando a minha mulher vai dormir, eu vou lá para o outro quarto para pegar o celular e olhar coisas inapropriadas, né, ou impróprias, indevidas. Olha, Senhor, eu muitas vezes eu olho para outras mulheres desejando e também as mulheres hoje em dia não perdem para alguns homens, né? Hoje em dia as coisas estão tão distorcidas que as mulheres também hoje estão se arrumando para sair para ficar com vários homens na noite, né? Ouvimos isso numa pregação esses dias, eu e o Alê. Então, assim, é uma fraqueza que você tem, é um espinho na sua carne. Jesus pode te ajudar. Nós que estamos aqui nessa live, nós não podemos fazer nada por você. A gente só pode te passar a informação que está no livro, que nos foi dada e que mexeu conosco. Você viu a Ariane falando que hoje ela ficou perguntando para um e para outro qual é a sua fraqueza? A minha é essa. Perguntou para o marido. Então, assim, eu também fiquei pensando nesse capítulo o dia todo hoje, sabe? Pedindo para Deus, para o Espírito Santo me ajudar na minha fraqueza. Mas faça isso você também. Que você não saia dessa live da mesma maneira como você entrou. Que essa não seja mais uma live na sua vida, mas que seja a grande live da sua vida. A A live virada. onde o Espírito Santo pôde falar com você e conosco. A live onde você abriu verdadeiramente a sua mente e o seu coração para o Espírito Santo entrar e fazer algo novo aí em você, né? Porque se você entrou nessa live, ficou 1 hora aqui, e você sair da mesma maneira que você entrou, você perdeu tempo aqui. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e não aqui prestigiando, entre aspas, a Ariane, eu ou o Alexandre. Não. Esteja aqui nessa live, porque você verdadeiramente deseja ser uma pessoa diferente para você mesmo ou para as pessoas que convivem com você. Amém. Renata, e para a gente concluir aqui, eu já estou no 7 aqui, está faltando, nós estamos nos últimos momentos aqui. A ira é o lugar de nascimento das soluções. Uau, eu parei e fiquei pensando, o que é isso? Odiar sua fraqueza. Por exemplo, nossa, igual a Renata fez, que raiva desse tempo de eu estar comendo doce, vou ficar zero doce. Que raiva que eu tô comendo doce demais, eu vou para cima da esteira. Eu faço o quê? Eu canalizo a ira de uma forma apropriada. Sim. Ai, que raiva que eu tô comendo doce, eu vou atolo um doce. Tá errado. Eu tô com raiva que eu tô comendo doce, eu vou canalizar minha energia, eu vou pra esteira. Nossa, eu não vou. Que raiva que eu tô comendo doce, e sai correndo na esteira, eu vou queimar caloria e não vou pegar um doce. Então é mais ou menos sobre isso que cada um vai pensar sobre a sua fraqueza. E a luta, ela é a prova de que você ainda não foi derrotado. Se você tá aí realmente lutando para vencer, é sinal que no final você vai ser campeão. E aquilo que você consegue tolerar não poderá mudar. Uau, isso é forte. Se você ficar tolerando, não, esse negócio aqui é pequenininho, eu só tenho mania de dar uma mentirinha, eu só tenho mania de exagerar, eu exagero um pouco aqui, eu exagero um pouco ali, e eu vou tolerando isso. Aí esse vício todo mundo tá destinado a ter o seu, você vai acabar sendo destruído por ele. Por quê? Porque você tá tolerando. Então, não tolere. Fala, chega! Dá um chega desse seu vício que você vai descobrir qual é e vai tratar ele. O E para finalizar, Eduardo falou uma santa indignação. uau, O nosso gostei. pastor de Assis fala uma indignação santa. Tenha uma ira santa. Fala, em nome de Jesus, isso não. Uhul, gostei. E só para concluir aqui, todo relacionamento alimenta uma fraqueza ou uma força dentro de você. Então, chama os relacionamentos pelo que eles realmente são. Você mantém alguém em sua vida pelo fato de tolerar a sua fraqueza. Uau, você está mantendo uma pessoa na sua vida porque ela está tolerando a sua fraqueza. Ou ela está alimentando a sua fraqueza. Ou ela está fazendo a sua fraqueza crescer. E as pessoas erradas, elas vão dando fôlego. Vai dando fogo. Mas Deus está tentando destruir.
Por isso que você tem que entregar na cruz de Jesus. Ó, meu Deus, tira de mim as pessoas que alimentam o meu vício. Tira de perto da minha família as pessoas que estão levando a minha família, os meus filhos, meu cônjuge, a fraqueza. E Deus vai tirando um a um. Você não tenta pegar, não. Se o povo for sair, você deixa sair. Deixa sair. Não segura ninguém, não. É. Olha, chegamos ao final da live. Esse tema é lindo. Eu vou até colocar no grupo da Bíblia, porque eu coloquei em PDF do livro, são poucas páginas e é um tema que cada um tem que continuar evoluindo. Renata, parabéns pela coragem, pela ousadia do Dr. Alexandre, sua, de estarem toda terça-feira levando esse livro que é disruptivo para transformar vidas com tanto amor, amor ao próximo, com essa sua servidão a Jesus Cristo. Parabéns, que você persevere, que multiplique 1000 vezes a sua vida, todo o bem que você tem distribuído e que você possa colher 1000 vezes mais você tem plantado. E nós voltamos no sábado, hein? Vou deixar você finalizar aí, mas eu já fechei aqui. Sábado nós vamos falar de Ruth. Uau! É isso, gente. Olha, eu que agradeço a participação, né? A sua participação é do Alê. O Alê às vezes não consegue participar conosco aqui, mas a semana passada e essa ele esteve, muito, muito bom quando ele participa, né? E Ari, você é um presente que Deus nos deu, né? Realmente, Deus nos apresentou você, obrigada. Você é sua família, você é a sua alegria contagiante, Amém. o seu servir também, o seu coração generoso. Muito obrigada, porque você já é a segunda live que nós estamos fazendo junto. Muito obrigada pelo incentivo que você deu, né? Eu quero avisar vocês que estão aqui toda terça comigo, que esse projeto aqui, ele nasceu no coração da Ariane. A Ariane falou, Renato, por que você não faz uma série de lives a respeito desse livro? E aí o Alexandre falou, isso, vamos fazer mesmo. Os 2 armários sobrou para mim, viu, gente? Os 2 combinaram lá. E aí eu falo, Lê do céu, você tem que participar de toda a live. Ele fala, não, hoje eu não posso. Eu falo, mas foi você que deu seu sim lá. Eu só vim nas tuas coisas, só vim atrás de você. Mas amém por isso. Nós estamos aqui toda terça-feira às 20 horas e Deus vai continuar dando a graça. Obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Pedro, a Vera, louvado seja Deus. A Isabel, a Jaque, a minha amiga Mari lá de Campinas, a minha amiga Vivi de Andradina, a Paula de Marília, obrigada a vocês, a Kátia, a Taíra, obrigado, Kátia, obrigada a todos vocês, Deus abençoe a vida Peraí, de deixa vocês. eu pedir, calma. Vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar ele se despedir, tô fazendo a minha parte agora, a Ariane fez a dela, eu vou fazer a minha. E depois nós vamos tirar uma foto ainda, não sai correndo não, Ariane. Então, Deus abençoe a vida de vocês, que esse tempo não tenha sido um tempo perdido na sua vida, que você tenha aprendido, não conosco, mas com o Espírito Santo de Deus, que é Ele quem faz todas as coisas. Amém. Amém. Bom, para finalizar, eu quero deixar o recado de que você não foi criado para vencer batalha sozinho. Foi falado aqui muito de luta, né? Mas nós não fomos criados para vencer batalhas sozinhos. Por quê? Porque só o esforço humano ele nos leva para um lugar limitado. Ele leva para um lugar limitado e para insuficiência. Então, quando você reconhece tua fraqueza e você entende que é a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo e a dependência contínua que quebram essas fortalezas. Então, por isso que a palavra de Deus, o que é? Você conhecer a palavra, você aprofundar na palavra, você saber, você buscar a revelação do Espírito Santo na palavra. E isso vai fazer com que, somada ao teu esforço, somada à tua fé e a estratégia da dependência de Deus, vai fazer você vencer a tua fraqueza. Amém. Isso é fato. Mas não é o Alexandre, não é a Ariane, não é a Renata que falam. É a palavra de Deus que anuncia isso. Então, Amém. agarra essa palavra. Fraqueza para Deus não é nada. Fraqueza para Deus não é nada. Você não é só tentar ser mais forte. Você tem que buscar nele, porque nós dependemos dele. Amém? Obrigado. Amém. Quero mandar um abraço especial para o seu Aurelino. Muito obrigado. O senhor está me devendo o telefone, hein? Se for de mandar para mim, não mandou, hein?
Um grande abraço, pastor. Abraço para todos que participaram aqui mais uma vez, mais uma terça. Espero, né, que tenha feito sentido. Espero que você realmente alcance essa palavra, que você a partir de agora tenha discernimento e colocar essa fraqueza debaixo do chão, pisando em cima, que é assim que deve ser tratado aqueles que gostam do inimigo. No chão, pisando em cima. Amém? Amém, amém, amém. Ótimo fechamento, doutor. Amém. Parabéns. Vamos tirar uma foto nós três agora? Vamos. Sábado tem mais. Sábado, às 9 horas, no Instagram do Bíblia Juntos, nós estaremos lá para falar sobre o livro de Ruth com vocês. Então, vocês que estão aqui, querem aprender um pouco mais sobre o livro de Ruth e ouvir também a voz do Espírito Santo, esteja conosco e convide mais pessoas para estar também. Amém. Bate a chapa aí. Amém. Obrigada, pessoal. Deus Obrigada pelo abençoe, carinho. gente. Até mais, Amém. gente. Beijo, Rê. Tchau, Fiquem tchau. com Deus. Beijo para vocês.